Ao vivo. Botar, meu povo. E aí, mudei aqui um pouquinho o visual, por motivos de problemas técnicos, né? O meu outro sistema de som não tá prestando. E aí eu tô, né, nessa onda de narrador, de Caio Gameplays. E aí, como vocês já tiverem fazendo o bullying de vocês, certo, meu povo? 15 dias aí distante, mas isso não significa dizer que durante esses 15 dias meu filho, minha filha não deram uma olhada aí no livro, não deram uma lida, não revira a aula, né? Principalmente a galera aí dos YouTube, né? Vamos ficar atento a essas situações, mesmo distante, meu povo. Mas aí vamos manter, né? Uma rotina, tentar manter pelo menos uma rotina para quando tudo isso passar, a gente não voltar fora de forma acima da média. E aí continuar, obviamente, aprendendo, continuar, obviamente, testando aí o que a gente vem observando em todas as aulas. Beleza, meu povo? Sei que a distância não nos favorece, né? Nossa aula ela flui muito mais massa na sala, mas vamos usar essa ferramenta da melhor forma possível, tá certo? Hoje, vocês já viram aí que eu tô com a tia Ju aqui dando a força, tá? Dúvidas, perguntas, observações, fique à vontade, meu povo, para deixar essas informações aí no chat da aula, que aí a Ju, assim que der certo, ela passa para mim, e aí espero que dê tempo, né? Porque o tempo passa ligeiro demais, mas eu espero que dê tempo para a gente tirar todas essas dúvidas ainda hoje. Beleza, meu povo? Bora começar, bora. Nas 15 dias atrás, a gente falou de indústria, falou de trabalho, de revolução industrial. Hoje nós vamos continuar, mas a princípio a gente vai observar uma atividade que nós que vivemos na zona urbana não observamos a importância, não damos a devida atenção e importância às atividades do campo, a atividade do campo. Hoje, né, nesse momento em que nós vivemos, ainda mais importante é o setor agrícola, o setor agropecuário, né? E aí a gente vai observar isso, esse processo de utilização, algumas características que não são tão interessantes, mas que infelizmente acontecem mesmo com o avançar da nossa tecnologia, algumas características até ultrapassadas ainda ocorrem. Beleza, meu povo? Essa primeira imagem a gente consegue observar aqui basicamente tudo que o Brasil produz. Falando do setor do agronegócio, né? Falando da agropecuária. E aí, revisãozinha do 6º ano. A agricultura, né? O cultivo de vegetais, a pecuária, a criação de animais. Né? E aí vai ter o nome, vai ser denominado de acordo com o tipo de animal que você vai criar, certo? Observando o nosso maravilhoso país, meu povo, tem algumas características próprias que a gente precisa rever. Sei que vocês já viram isso comigo no site, quem não viu, né, quem aí chegou depois, já vai aproveitar. Primeiro de tudo, né, o nosso espaço rural, o espaço rural do Brasil. A gente vive numa zona urbana, a gente vive em zonas urbanas, quem tem contato, né, com o interior, quem tem costume de visitar familiares, no que nós chamamos popularmente de interior, tem um pouquinho dessas características, já sabe um pouquinho dessas características, mas, todavia, porém, contudo, custa nada a gente ver de novo, né, meu povo? Sempre lembrando, tá? Esse material, acabou a aula, eu vou deixar com a Ju, e aí, se alguém quiser receber por e-mail, se alguém for receber por forma impressa, aí a gente vê uma melhor forma para vocês terem acesso, beleza? Espaço rural atual. Né? Os espaços rurais caracterizam-se pela predominância das atividades econômicas do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo de maneira geral, além do turismo, tá? Só para lembrar, espaço urbano, indústria, comércio e serviços, espaço rural, agricultura, pecuária, extrativismo e também o turismo. O turismo ele vai, né, ficar entre tanto no espaço rural como no espaço urbano, ele vai conseguir transitar entre esses dois tipos de espaço em que vivemos. O espaço rural no Brasil, agricultura bem diversificada, como eu trouxe nessa primeira imagem, para a gente conseguir entender e compreender a disponibilidade dos recursos que nós temos, né? Diferente de alguns outros territórios do planeta, nós possuímos uma grande diversidade, uma grande variedade de produção, basicamente produzimos tudo aquilo que a gente precisa consumir, tá? Com exceção aí de um pouquinho de trigo que a gente precisa importar. O restante, além da gente produzir para o consumo interno, a gente exporta, certo?
Pecuária, um dos maiores exportadores de carne do mundo, principalmente bovina, marcado pela concentração fundiária, e aí um problema que nós vimos no 7º ano, né? E eu vou já aprofundar nosso debate, nossa aula de hoje, em cima desse ponto. Grandes propriedades nas mãos de pequenos proprietários, né? Os latifúndios. Sistema de plantation, adotado durante o período colonial, e cerca de 21% das terras ocupadas no campo correspondem a pequenas propriedades, e cerca de 45% dos estabelecimentos rurais brasileiros são classificados como grandes propriedades. O que é que a gente já pode falar e aprofundar aqui nesse primeiro slide, meu povo? Concentração fundiária. Esse é um problema que nós percebemos principalmente no campo, na zona urbana também ocorre, mas principalmente no campo, em que boa parte das famílias que vivem no campo dependem do acesso à terra, dependem do acesso à propriedade para produzir o seu alimento. E essa é uma situação que a gente carrega enquanto país desde o período de colonização. Tanto é que o modelo de produção denominado plantation ainda hoje é um dos principais, se não o principal modelo de produção das grandes produções agrícolas no Brasil. Só para relembrar, no plantation, monocultura, eu vou ter na minha propriedade um único tipo de benefício a ser explorado, um único tipo de produção. Latifúndio, que é a grande propriedade de terra, né, nas mãos de uma única pessoa, de um único proprietário. E durante o período colonial, nós tínhamos a mão de obra, o trabalho escravo. Hoje não temos essa atividade, graças a Deus já superamos esse momento triste da história humana, mas em algumas propriedades nas regiões mais distantes dos grandes centros no Brasil, a remuneração é muito baixa e acontecem casos relacionados a trabalho análogo à escravidão, com características de escravidão. Infelizmente ainda, se a gente for observar regiões mais distantes dos grandes centros, ainda acontece. Certo, meu povo? E aí é muito importante que a gente fique atento, não é porque existe esse protagonismo da produção que eu vou simplesmente deixar passar tudo. Mas aí a gente tem esse protagonismo, o setor do agronegócio, se não fosse o setor do agronegócio, a economia do Brasil estaria ainda pior. Né? Durante esse período de pandemia, o setor do agronegócio continua crescendo e alimentando a nossa economia. Tudo isso não deixa de ser verdade. Mas isso não quer dizer que eu possa fazer qualquer coisa, que eu possa fazer tudo, né, e que a gente não possa evoluir, progredir e melhorar nesse processo. Tá? Eu trago aqui para vocês, meu povo, né, um dadozinho feito pelo censo do IBGE. Vala, Caio, o IBGE faz censo rural? Censo rural. Nesse caso aqui de 2017, tá certo? Diferente do censo urbano, que tem uma periodicidade de a cada 10 anos, o censo rural acontece a cada 6, 7 anos, e aí depende da demanda de informações, tá certo? E aí, o que é que a gente consegue observar já nesse primeiro gráfico, né, nesse infográfico? Grande parte da nossa produção de soja. Né? Vale lembrar que o Brasil, apesar da gente viver em 2020, o Brasil ainda é um país com características agroexportadoras. Nós ainda somos referência na exportação de matéria-prima, principalmente no quesito alimentação. Em segundo lugar, a gente observa a cana-de-açúcar, que é muito consumida em nosso território. Vale lembrar que o etanol, né, o álcool, que antigamente era colocado nos automóveis e hoje recebe o nome de etanol, boa parte do etanol produzido no Brasil vem da cana-de-açúcar. Milho, também muito importante. Café, né, vivemos historicamente o ciclo do café. O Brasil foi referência internacional, principalmente durante o início do século XX, né, até a crise de 1929, em que houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e aí o mercado financeiro internacional também quebrou. E aí o Brasil também produzia café, também sofreu graves percas. E outros produtos, tá certo? É importante a gente lembrar, meu povo, essa diversidade. É difícil a gente observar em outros territórios, por mais extensos que sejam, essa diversidade de produção agrícola que nós temos no país, tá? Sempre lembrando, vamos observar as características, vamos observar a importância do agronegócio, da agricultura e da pecuária, sem deixar de lado a nossa crítica e as possíveis e prováveis melhorias que o setor pode e deve passar, tá certo?
Vamos continuar. Pecuária. Galináceos, né, são o maior rebanho em número de cabeças no Brasil, seguido por bovinos e suínos, né? E aí praticamente mais de 80% da produção pecuária no nosso país de galináceos. E aí você tem o rebanho bovino e o rebanho suíno também em grande quantidade, tá certo? Isso é um reflexo do consumo local, tá, meu povo? Vale lembrar que o Brasil é referência na exportação de carne bovina, tá? Aqui, quando nós falamos em galináceos, você tem a produção principalmente voltada para o mercado nacional. E aí, o ponto que eu disse que a gente ia aprofundar, né? Falar da nossa estrutura fundiária, vai trazer alguns pontos sensíveis e extremamente necessários para que a gente possa evoluir enquanto sociedade, principalmente na zona rural. Os movimentos sociais do campo, eles surgem buscando reduzir as desigualdades, reduzir o problema dos trabalhadores, melhorar a condição de vida das pessoas no campo, tentar trazer oportunidade de acesso à terra àquelas pessoas que demandam por acesso à terra, para tirar seu sustento, para tirar sua alimentação. Tá certo? A concentração fundiária agrava problemas relacionados ao desemprego, à miséria e à violência no espaço rural. Essas questões acabaram favorecendo a organização de movimentos sociais que reivindicam acesso à terra. E aí você tem um incentivo para o acesso à terra para tentar reduzir a concentração fundiária. Vale lembrar, meu povo, que a nossa Constituição de 1988 estabelece a reforma agrária, que é a redistribuição, a reorganização dos espaços agrários para quem quiser, para quem tiver interesse. Por que é que a gente, quando mora na zona urbana, a gente não pode pensar em um futuro de prosperidade no campo? Por que é que as pessoas que vivem no campo pensam que seu futuro de prosperidade, de melhor condição de vida, sempre está relacionado à zona urbana? Porque, infelizmente, nós vivenciamos uma realidade de concentração fundiária. E um movimento mais importante hoje no nosso território, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, mais conhecido como MST, é uma voz muito importante, é um movimento super organizado, né, durante esse período de pandemia. Vocês devem ter acompanhado algumas notícias relacionadas à distribuição de alimentos, à distribuição de cestas básicas organizada por assentamentos do movimento do sem terra espalhados por todo o Brasil, certo? E aí a gente precisa valorizar esses movimentos, porque buscam fortalecer e buscam com que os nossos governadores, com que os nossos gestores tenham maior interesse na realização da reforma agrária, tenham maior interesse em rever estruturas que estão aí estabelecidas desde o período colonial e não são interessantes, né, nem economicamente, muito menos socialmente. Outro tipo de movimento percebido, meu povo, que fica conhecido como expansão da fronteira agrícola, avanço das áreas de produção agropecuária sobre a vegetação nativa. Atualmente, o Brasil vive o avanço da fronteira agrícola para a produção de soja e para a criação de gado bovino no centro-oeste em direção à região norte do Brasil. O que é que acontece? Como o nosso modelo de produção não é sustentável em sua grande maioria, é um modelo baseado no plantation, ainda num sistema colonial, eu vou produzir aqui, né, na minha propriedade, vou produzir utilizando agrotóxico, utilizando diversas técnicas agressivas com o solo, e esse solo vai se tornar improdutivo. O que é que eu faço? Vou buscar outro solo, vou buscar outro território. E no nosso país, o território que ainda não tem dono, digamos assim, é a região amazônica, que ano após ano, né, a gente vem acompanhando, ano após ano, desmatamento, queimadas, violência, expansão de propriedades agropastoris, justamente porque eu esgoto o solo, eu não busco fazer uma prática sustentável, não busco atualizar meu modelo de produção de acordo com aquilo que o solo pode me oferecer, eu retiro o máximo, vou retirar os nutrientes, lembrando, né, o solo é um recurso natural renovável, em que se ele não for respeitado, não vai se renovar, vai se tornar infértil, vai se tornar improdutivo. E aí, Caio,
e aí eu vou buscar outras áreas. Como a região norte do nosso país possui uma baixa densidade demográfica, algumas pessoas se acham no direito de ir até a região norte, chegando lá, desmatar, queimar para poder limpar a terra, limpar a propriedade e aí ter o seu cultivo. Só que a gente sabe que esse processo, né, é completamente ultrapassado, né, meu povo? Trago para vocês aqui também dados do censo agrário do nosso país. Como é que a gente enxerga, como é que o IBGE percebeu a distribuição de pessoas, né, de trabalhadores no campo, tá? Número de estabelecimentos agropecuários por sexo do produtor, masculino a maioria absoluta, feminino reduzido, e número de estabelecimentos agropecuários, tanto por sexo como com idade do produtor. O que é que a gente percebe? Ó? A maior parte é composto por homens em faixa etária de 35 a 74 anos. Ou seja, pessoas que já têm uma longa caminhada, com certeza já têm uma longa caminhada de trabalho no campo. E vale lembrar que boa parte desse trabalho sem acesso a tecnologias muito modernas. É um trabalho ainda familiar, é um trabalho ainda tradicional, em que o esgotamento e o cansaço dessas pessoas é reconhecidamente contribui para reduzir a expectativa de vida dessas pessoas e a qualidade de vida dessas pessoas, certo? Outro dado, ó, número de estabelecimentos agrários por escolaridade. Na última aula a gente falou dessa questão do acesso à educação e tudo. Olha esse ponto, né, meu povo? Nunca frequentou a escola, quase 16%. Classes de alfabetização, um pouquinho a mais de 12%. Alfabetização de jovens e adultos, pertinho de 2%. Antigo primário, né, que a gente hoje conhece como Fundamental 1, 24%. Antigo ginásio, ensino médio, 6%. Regular no ensino fundamental ou primeiro grau, próximo de 20%. E aí o que passa um pouquinho também ensino médio, né, regular no ensino médio do segundo grau, passando de 12%. Tá? Quando a gente vai observar superior, não chega a 6%, mestrado ou doutorado também, aparentemente, não é registrado, não são registrados. Tá? Isso também gera preocupação, não é porque você vai realizar uma atividade agropecuária que você não tenha acesso à educação, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para que eu possa modificar a minha estrutura de produção, meu modelo de produção, eu preciso me informar, eu preciso me instruir melhor, eu preciso de informações para aplicar e saber aplicar isso na minha propriedade. Caso contrário, eu só vou continuar reproduzindo o que eu vou aprendendo no trabalho cotidiano, no trabalho no dia a dia. E aí, o solo vai continuar se tornando improdutivo, eu vou continuar com o modelo de desmatamento e de queimada, como a gente observa nos dias de hoje. O agronegócio apresenta autoprodutividade em virtude do uso de tecnologia, engloba atividades de cultivo, processamento, industrialização, distribuição e comercialização dos produtos da agropecuária. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio. Agricultura familiar, principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade. Vou repetir isso aqui. Agricultura familiar, principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade. Esticar, mas tu acabou de falar, né, que o setor do agronegócio é um dos setores de referência internacional que abastece o mercado internacional. Só que as pequenas propriedades familiares é que garantem o abastecimento no supermercado aí mais próximo da sua casa e, consequentemente, garante esse alimento de chegar até a sua casa. O agronegócio, meu povo, as grandes empresas agrícolas, elas abastecem o mercado interno? Abastecem, mas a prioridade é o mercado externo. Emprega mais de 70% dos trabalhadores no campo, a agricultura familiar, corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais do país, e esses estabelecimentos se concentram sobretudo na região Nordeste.
agride menos o meio ambiente pela prática do desenvolvimento sustentável. E aí a gente consegue perceber as várias diferenças e contradições. Se eu tenho mais acesso à tecnologia, em teoria, o que era para eu ter? Mais cuidado com o solo, mais cuidado com o meio ambiente. Na prática, isso, infelizmente, não se aplica, tá? Aqui outro dado, meu povo, que mostra a utilização, a forma de utilização das terras, lavouras em amarelo, pastagens mais da metade, matas e florestas, essa parte verde. Só para a gente observar por que do desmatamento, por que da queimada. Para eu ter área de pasto, Pô, cara, mas acabar com a Amazônia, acabar com outras áreas verdes do país para ter área de pasto, esse é o problema. Que precisa ser o quanto antes revisto, que precisa ser o quanto antes modernizado para tentar minimizar os graves problemas que a gente já percebe hoje, tá? Aqui por tipo de produção, na lavoura, permanente, temporária, flores, estufas, casas de vegetação, a gente percebe que é temporária, porque vai ser por etapa, vai ter a época de cada produto. Nas pastagens naturais, plantadas em boas condições, plantadas em más condições, matas e florestas ou florestas naturais, essa pequena parcela, natural destinada à preservação permanente, e florestas plantadas. A gente percebe de novo a pastagem tendo um grande destaque na ocupação. E aí, meu povo, o parentesco com o produtor. Como a maioria vem da agricultura familiar, com certeza eu vou ter um parentesco com o produtor, enquanto trabalhador. Sem parentesco com o produtor, vai ser mais ou menos aí 25% do total. Só para poder a gente observar e alinhar essas situações. A produção agrícola familiar no Brasil é fundamental. Por isso que o acesso à terra, por isso que o acesso à propriedade, por isso que a reforma agrária e os movimentos sociais têm muita relevância e têm muita importância e devem ser cada vez mais respeitados para tentar minimizar as desigualdades no campo também. Aqui eu trago a estrutura de como é que funciona o agronegócio, só para a gente conhecer, tá, meu povo? A gente vai ter agropecuária de extrativismo vegetal, tem os fornecedores, tem os insumos, que vai ser todo o material utilizado, o maquinário, e do outro lado a gente tem o processamento e distribuição. Vai para a agroindústria, vai para a indústria ou para o setor de comércio e serviços. Participação dos produtos do agronegócio na economia entre 2000 e 2016. Olha a diferença, tá, meu povo? Olha a diferença. Participação nas exportações. Números altíssimos, 45% das exportações no Brasil desse período vem da produção. Participação nas importações, e aí, como eu falei no comecinho da aula, a gente importa pouquinho, Basicamente, a gente mais exporta do que importa. E aí vem um ponto mais sensível, A gente pode dizer assim, quando a gente fala de produção agropecuária, as técnicas de cultivo. Eita, cara, em 2020 a gente vai falar de técnicas de cultivo. Precisa. Vamos aqui para o gráfico. Uso de adubação. Essa coisinha aqui, química orgânica, não faz adubação. Uso de agrotóxicos. Não utilizou, usa, mas não precisou utilizar. Sistema de preparo do solo, cultivo mínimo, cultivo convencional e plantio direto na palha. E aí vem alguns pontos importantes para que a gente possa entender essa situação da utilização de agrotóxicos. Os agrotóxicos, algumas pessoas falam, Carlos, sem os agrotóxicos não teria aumentado a produção. De fato, quando surge a Revolução Verde, um movimento de aumento da produção agrícola mundial nos anos 70, os agrotóxicos, em sua grande maioria, os inseticidas, são essenciais para conter os insetos, e aí você
ter a produção, ter um maior rendimento de produção. A questão é eu ter a dependência da minha produção associada, correlacionada somente ao agrotóxico. Eu não buscar uma forma de produção orgânica. E aí? Eu vou ampliar a produção? Vou ampliar a produção. Vou ampliar as áreas de cultivo? Também existe essa ampliação de áreas de cultivo. Mas a gente acabou de ver. Não adianta eu ampliar as áreas de cultivo se eu mantenho essas áreas restritas nas mãos de pouquíssimas pessoas. E aqui eu trouxe para vocês justamente a classificação dos agrotóxicos. Inseticidas, fungicidas, herbicidas, desfoliantes e fumigantes. E o uso de agrotóxico no Brasil é regulado pela Lei dos Agrotóxicos de 1989, ou seja, é regulado para que ele seja feito de uma forma adequada, é regulado para que ele seja feito de uma forma consciente. Eu não estou falando que não precisa, mas também precisa ser feito de forma consciente, senão acaba. E aí, meu amigo, depois que acabou, falando de solo, né, aí a gente pode ter alguns pontos que mais à frente a gente pode falar de desertificação e deserção. São fenômenos em que o solo se torna infértil, improdutivo e vai se tornar, como a gente fala popularmente aqui, grandes bolsões de areia, ou areais, né, como a gente vê, porque esse solo se tornou improdutivo. E aí o que é que acontece? Eu vou buscar uma nova área, vou manter o meu modelo de produção nessa nova área, e, consequentemente eu vou levar esse problema para essa nova área. Tá? Só para a gente ficar atento, né, meu povo? Outro temático importante dessa unidade é a questão energética. A gente falou de trabalho, né, de revoluções industriais, de revoluções da maneira de produção, falou de agricultura, né, trabalho também mais no campo, e a energia, Caio, essa energia que é essencial aí para a gente estar tendo essa possibilidade de aula, para a gente ter a mínima condição possível para ter essa aula à distância. A questão energética é algo também que nós precisamos debater. Tá? Desde a primeira revolução industrial, os recursos energéticos ganharam destaque na economia, na sociedade, nas questões políticas e mundiais. Tanto é que quando eu falei das revoluções, puxei na memória. Eu falei, primeira revolução, matéria energética, carvão mineral. Segunda revolução, já tem o petróleo. Terceira revolução, já tem a energia nuclear, termonuclear, certo? São questões fundamentais para eu ter qualquer tipo de produção. O aumento do consumo de energia foi acompanhado da diversificação da matriz energética à medida que os progressos tecnológicos avançaram. Atualmente, a matriz energética mundial envolve fontes renováveis e não renováveis. Carvão mineral, petróleo e gás natural não renováveis, energia nuclear também, termonuclear também não renovável, mas aí a gente tem energia eólica, a gente tem energia hidrelétrica, a gente tem energia solar, a gente tem maré motriz, que utiliza a movimentação da maré para gerar energia, tudo isso renovável. A maior parte da matriz energética mundial, mais de 80%, é composta por fontes não renováveis. A dependência desse tipo de energia envolve, além do risco de esgotamento das reservas, a intensificação da emissão de gases do efeito estufa, que, de acordo com a maior parte da comunidade científica, contribui para o aquecimento do planeta. Né? E isso fica claro e evidente, meu povo, desde março, aí, mais ou menos um terço da população do planeta vivenciando essa experiência de isolamento social e o reflexo no céu. Dá para falar dessa forma, reflexo no céu. A gente chega o noticiário de que o pessoal que mora na Índia, depois de 30 anos, conseguiu observar a cordilheira do Himalaia, porque a poluição era tão grande, tão concentrada, né, pela utilização dos meios de transporte e a queima de combustíveis fósseis, que não dava nem para ver a maior cadeia montanhosa do planeta. Ah, cara, mas isso é porque a Índia é um país em desenvolvimento. Em Paris, bairros mais distantes da Torre Eiffel, depois de alguns anos, conseguiram ver de forma mais nítida a Torre Eiffel, pela redução de gases poluentes na atmosfera. Os canais lá da cidade famosa de Veneza,
muito movimentados por causa do fluxo turístico, ficaram com a água transparente, inclusive os registros feitos por cinegrafistas, dava para ver os peixes. Por isso que a gente sempre precisa estar buscando novas medidas, novas técnicas, seja no trabalho, seja na geração de energia. E isso vem de onde, Caio? Vem dos nossos estudos, vem da nossa técnica, vem da nossa ciência, e que a gente não pode ficar parado. Tá certo, meu povo? Deixo um abraço massa aqui para todo mundo. Dúvida, participação, anota aí para na próxima semana a gente fazer uma aula mais interativa. Não ser só eu falando aqui, né? Eu quero escutar vocês, quero escutar as perguntas de vocês, se for possível. Se não for possível, a Ju lê as perguntas e aí a gente vai interagindo, tentar interagir em tempo real, né, com quem tem a condição de estar acompanhando a aula ao vivo, beleza? Deixo um abraço para vocês. Se liga na atividade que vai chegar para vocês, certo? Tenta resolver. Se tiver dúvida, traz a dúvida que a gente resolve aqui, tá? Um abraço, se cuida, fique em casa, não é para estar nem na calçada, viu, menino? Fique em casa, fique em casa. E um final de semana aí massa para todo mundo. Abração. Caio, eu queria lembrar a galerinha que ainda não colocou a presença, né, para garantir sua presença aí. E a galera que está acompanhando pelo YouTube, toma nota do código, que na sexta-feira a gente já vai estar enviando a pesquisa para vocês poderem garantir a presença de vocês também, tá? O nosso código é 9GF03. Vou repetir, hein? 9GF03. E aí, qualquer dúvida a mais, o tio Caio vai estar aqui na próxima semana novamente. Façam a atividade que já está no link de vocês do Drive. Então, corram lá, façam a atividade e mantenham os estudos de vocês sempre em dia, beleza? Podemos ir, Valeu, Caio? meu povo. Podemos. Tchau, meu povo. Um abraço.